Ok, então foca aqui novamente. Não tem como, né? A gente vai aprendendo junto aqui, tá? Então foca aqui novamente. E esses pontos agora aqui que eu quero falar com vocês são muito importantes. Por quê? Pelo lance do contexto que eu acabei de falar. Quando você está improvisando sem um contexto, ou está utilizando frases e licks que você pegou sem um contexto, vai soar, cara, como se tu tivesse, é mais ou menos isso, é como se tu tivesse ido para a igreja de sunga. Vai ficar um negócio estranho assim pra caramba, ou como se tu tivesse ido à praia de terno, né? A situação meio que invertida aí. Cara, não vai ter coerência assim. Então, o lance da coerência é muito, muito importante. A gente não pode deixar de pensar nesses significados, tá? A música não é feita só de acordes e tempo, melodias e tempo. Esquece isso, a música não é só isso. Não é tão simples assim. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Me digam aí se o som está ok, se está chegando sem atraso. Isso, então vamos dar uma continuada aqui, ó. Então, um próximo passo que a gente vai falar aqui é o seguinte: os licks, as frases e tudo que eu venho falando até esse momento, elas precisam de alguns elementos para poder existir, ok? Então, basicamente, ó, o estilo ele vai influenciar diretamente nos licks que você vai utilizar. Vamos supor que você vai improvisar sobre um jazz. Tá? Então, se você vai improvisar sobre um jazz, dentro desse estilo você já tem os elementos do jazz, que é a própria rítmica, né? Então, só aí você já tem alguns elementos a pensar. O primeiro elemento é essa parte mesmo de estilo, que caracteriza os ritmos, que são as durações, são as pulsações, é o gênero que está soando naquele momento, tá? A instrumentação, ou seja, os instrumentos que estão tocando ali naquele momento. Aqui eu estou fazendo apenas com o piano, né? Mas vamos supor que você tivesse aí uma bateria nesse estilo jazz, já mudaria, já não. Aquela ênfase de várias rítmicas que eu estava fazendo já não precisa tanto, porque você tem um elemento aí, que é a bateria, que já tem elementos rítmicos, tá? Então não preciso estar brigando com ela nesse sentido. Partindo aqui para o outro elemento aqui, ó, se fosse no estilo blues, eu já teria as características do estilo blues. Uma das características é todos os acordes com sétima. Nota que do jazz para o blues, que eles são gêneros que estão ali se conversando, eles são bem diferentes entre si. Então, o estilo de eu criar frases e licks no blues é diferente de eu criar frases e licks, obviamente, no jazz. Assim como vai ser, também vou dar exemplo aqui da bossa, assim como vai ser na bossa nova, vai ser diferente de eu criar uma linguagem de improvisação, os licks, para esse estilo. Eu tenho que ter na mente a rítmica desse estilo para conseguir entrar
na fluência daquela rítmica. Por exemplo, ó, bem tranquilinha. Ó. Só em Dó maior. Tô aqui só com a mão esquerda. Não sei se está filmando minha mão. Aí aqui na mão direita, ó, vou tentar fazer a linguagem do blues aqui, os licks do blues puramente aqui na mão direita. Não encaixa, né? Você vê que já fica um negócio ali. E quando você tenta colocar o parararararão, já não encaixa. E, claro, tem músicos que fazem isso, pegam a influência do blues e utilizam em determinado momento dentro da bossa. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Pronto, tem, não é bossa, é meio que um samba. Tem esse sambinha aqui, ó. Eu lembro de ter escutado, se não me engano, é o Nelson Aires com uma pianista aí que toca pra caramba, mas esqueci o nome dela agora. Ele faz o seguinte, ó. Agora. Cara, encaixa perfeitamente, porque ele pegou um lick, né? Um fraseado de um estilo e colocou aí e encaixou, porque os acordes, por serem dissonantes, eles estão conversando ali naquele momento, ok? E se fosse no rock também, o mesmo lance, o mesmo esquema, teria que utilizar a linguagem do estilo. Já é algo mais agressivo, né? Bom, um outro ponto que a gente tem aqui é o seguinte, ó. A gente viu que a gente tem os estilos, propriamente dito, e a gente viu que os estilos já influenciam a linguagem que a gente vai ter que abordar. Um outro ponto aqui é como se a gente estivesse fazendo assim, ó, do macro, isso aqui é como se fosse o macro para o micro. Então a gente está afunilando, ó, o estilo, aí os acordes estão no estilo, a escala está dentro dos acordes e assim por diante, ok? Ficou claro isso aqui, ó? Então se eu tenho um acorde maior, coloquei só X porque pode ser qualquer acorde maior. Se eu tenho uma tríade maior, então essa tríade, ela pertence a uma determinada linguagem, que geralmente é um rock, um pop. Você não vai ver muito rock com os acordes de bossa nova. Já pensou? Vou tentar tocar essa sequência com um acorde de bossa nova. Fica um negócio meio... Aí você tem também aqui o acorde menor, que também está na mesma questão aqui de tríades. Aqui a gente parte para algumas tétrades, ok? As tétrades maiores com sétima maior e com sétima. E muito importante, a gente tem uma aula aqui no canal que eu vou deixar disponibilizada direto aí, que é sobre harmonia. E eu trato nela as funções harmônicas. As funções harmônicas é um primeiro assunto assim que você tem que ter dominado se você quer que o seu ouvido funcione e se você quer se aprofundar na música. Porque música é percepção. E perceber, você precisa ter as referências. Enfim, vai lá nessa aula. Eu não lembro qual é o número da aula, mas deixa eu ver se eu encontro aqui fácil para você. Pronto, é a live número 2, ó. Na live número 2 sem isso você nunca irá improvisar. Aprenda os 3 pilares da improvisação. E um desses pilares é exatamente isso que eu estou te dizendo. Você tem que ter internalizada essas sensações das funções harmônicas. Se você não tiver, você vai ser um
papagaio, né? Um tecladista papagaio. Só vai conseguir tocar aquilo que falarem para você, seja verbalmente, seja por cifra ou partitura. E não é isso que a gente pretende, pelo menos por aqui, ok? Bom, visto isso, a gente vai ter os acordes dissonantes ali, que são os acordes com sétima maior, como por exemplo, estou aqui num Dó com sétima maior. Você já vê que, você já sente que esses acordes vão te dando sensações diferentes das tríades naturais ali. Então essas dissonâncias, elas meio que pertencem a estilos, ou vice-versa, né? Os estilos pertencem a certas dissonâncias. Olha só esse acorde aqui, ó, como é interessante. Acorde, estou fazendo tudo aqui em Dó para você ter um comparativo. É o acorde de... Nossa, ficou horrível aqui, vou refazer. Menor com sétima maior. Então você vai ter aqui, ó, menor com sétima maior. Então você já consegue sentir a tensão mais... E improvisar em cima dessas tensões mais densas, ok? E o menor com sétima, que ele já faz parte do campo harmônico natural, tanto o maior quanto o menor. Então, você precisa ter isso nas mãos, tanto os acordes quanto o que eu vou falar agora aqui, que são as escalas. Mas antes disso, vou falar também aqui do acorde diminuto. O acorde diminuto é aquele acorde simétrico, que ele é formado de terça menor, mais terça menor, mais terça menor. Então, ele tem a própria escala dele e ele tem essa característica de ser formado por dois trítonos. Daí ele é um acorde bem tenso, bem chamativo, ok? Partindo agora para esse terceiro ponto, a gente já fez aqui o estilo, que a gente percebeu que ele influencia na improvisação e nos licks e fraseados. A gente viu que os acordes também precisam do estilo do fraseado, para a gente não tacar ali os acordes aleatórios. E aqui a gente tem, ó, a escala, falando agora sobre a parte melódica, né? Na parte melódica aqui, a gente tem uma dependência da tonalidade. Ah, você não vai colocar a atonalidade? Não, não vou colocar. Se tem a dependência da tonalidade, já está meio que intrínseco isso também, né? Então, se eu tenho uma sequência aqui de uma progressão em Dó maior, Ré menor, Sol, Dó sétima maior. Vamos lá, ó. Vou colocar o ritmo para ficar mais fácil da gente sentir, tá? Ó. Quando eu falo escala da tonalidade, é exatamente isso. Eu estou improvisando com as notas da própria tonalidade, que nesse caso aqui é o Dó maior. Ó. Mas também posso pensar nesses licks por acordes. Estou aqui em Ré menor, posso pensar na pentatônica, bem básico, na pentatônica do próprio Ré menor. Pensando por acorde agora, Ré menor. Então o que eu fiz aqui nesse Sol? Peguei a menor melódica, meio tom acima. Novamente.
por aí vai. Lembrando que